Último tecido dentro de histologia a ser estudado. É o que a gente vai ver nessa aula, pessoal. Então olha para cá. É o tecido nervoso. Então, direto ao assunto. Bora lá, disposição. Vamos entender tudo sobre esse tecido. E aí, propriedades gerais dele. Olha para cá. Primeiro ponto. Forma o sistema nervoso. Pessoal, isso é lógico. Mas quem é o sistema nervoso? Para a gente entender tecido nervoso, é importante a gente, pelo menos, ter uma compreensão geral do sistema nervoso. Então, olha só, o sistema nervoso ele é constituído de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central já está dizendo, ele está mais no centro do nosso corpo. Corresponde justamente, olha só, ao encéfalo, aqui dentro da caixa craniana, e a esse tubo aqui chamado medula espinhal, que passa por dentro das vértebras, formando justamente medula aí na coluna vertebral. Perfeito? Então o sistema nervoso central é esse aqui. Já o sistema nervoso periférico, ele corresponde aos nervos que saem justamente do encéfalo, chamados nervos cranianos, e também aos nervos que saem da medula espinhal, que são os nervos raquidianos. Então, esses nervos que se distribuem, se ramificam para todo o corpo, eles compõem o sistema nervoso periférico. E os gânglios também vão compor o sistema nervoso periférico, que são justamente pontos entre nervos aí ao longo de todo o corpo. E aí vocês podem ver na tela aí os gânglios com os nervos e também todo o sistema nervoso central aí presente, medula espinhal e encéfalo. Beleza, pessoal? Entendido isso, então bora para cá. Funções. Ora, pessoal, o sistema nervoso, ele desempenha determinadas funções que, logicamente, são as funções do tecido nervoso, porque o tecido nervoso constitui o sistema nervoso, é o que vai formar o sistema nervoso. Então, olha só, basicamente as funções são essas: processamento de informações, integração, integrando uma informação a outra no nosso organismo, e condução. O processamento e a integração de informações acontece justamente no sistema nervoso central, no caso na medula espinhal e no encéfalo aqui na caixa craniana, dentro dela. E a função de condução ocorre justamente a partir do sistema nervoso periférico, porque é esse sistema nervoso periférico, através dos nervos, que estão justamente distribuídos por todo o corpo. Beleza, gente? Então, essas são as funções do tecido nervoso. Tecido nervoso do sistema nervoso central realiza isso aqui e tecido nervoso do sistema nervoso periférico vai realizar isso aqui. Ok? Composição. Pessoal, eu sempre digo a vocês, quando estudamos tecidos, nós precisamos entender quais são as células constituintes desse tecido. Todo tecido é formado por células. A gente precisa identificar essas células e caracterizar, como também conhecer a matriz extracelular. E isso aí a gente está sempre falando para vocês. E aí, qual é a composição aqui do tecido nervoso? O tecido nervoso ele possui dois tipos de células: os neurônios e as células chamadas de gliócitos. Cuidado, tá aí na tela. Além de gliócitos, tem autores que ainda colocam células da glia, tá aí, ou neuróglia, certo? Então, cuidado nesses sinônimos, nesses nomes aí. Muito embora, mais correto hoje, mais utilizado, são os gliócitos. E aí, pessoal, atenção. As células, no caso os neurônios, correspondem a 10% do tecido. É engraçado, os neurônios eles são mais conhecidos, são mais falados, mas eles estão em menor quantidade. 90% do tecido nervoso é constituído por gliócitos. Olha que interessante, que são menos falados. Mas é isso mesmo. Já a matriz extracelular, ela é constituída de algumas substâncias já conhecidas de vocês.
por exemplo, polissacarídeos como os glicosaminoglicanos. Vou até colocar que às vezes vocês podem não entender, mas os glicosaminoglicanos são polissacarídeos, certo? Não esquece isso. Proteoglicanos, que nada mais são próteo de proteínas, proteínas associadas aos glicosaminoglicanos, proteínas associadas a polissacarídeos. E também várias glicoproteínas. Perfeito? Então, as glicoproteínas são justamente moléculas de glicose unidas a determinadas proteínas. Basta saber isso aqui, gente. Nós iremos nessa aula tratar mais de quê? Logicamente, vamos falar das células. Certo? A matriz, basta saber isso aqui, gente. Então, vamos lá, iniciar as células. Primeiras células que a gente vai estudar são justamente os neurônios. Estão em menor quantidade e, no entanto, são mais famosos. Então, presta bem atenção, olha para cá. Os neurônios, primeira coisa que a gente precisa dizer, são células especializadas na condução do impulso nervoso. Ei, eu estou dizendo que a função do neurônio é justamente conduzir o impulso nervoso. Mas o que é o impulso nervoso, pessoal? O impulso nervoso é uma corrente ou um sinal elétrico e químico que ocorre através da membrana plasmática da célula nervosa, no caso do neurônio. Perfeito? Que a gente vai dar um destaque depois, mais à frente, somente para o impulso nervoso. Fiquem tranquilos em relação a isso. Então olha para cá. Primeira coisa que a gente precisa saber, morfologia, as partes do neurônio. Ei, o neurônio, ele é constituído por uma região mais dilatada, mais espessa, chamada de corpo celular. O corpo celular é a parte do neurônio que está cheio de organelas, que tem o núcleo, que tem complexo de Golgi, retículos, aquelas organelas todas que a gente já conhece. Esse é o chamado corpo celular, perfeito? Mas além disso, existem as neurofibras. Quem são as neurofibras? São, olha para cá, são prolongamentos que partem do corpo celular. Que prolongamentos são esses? Que neurofibras são essas? Está aqui na tela para vocês. Quando eu falar em neurofibra, eu estou me referindo a dendritos e estou me referindo a axônio. Ei, eu disse que as neurofibras são prolongamentos que partem do corpo celular. Bora ver isso no desenho aqui? Dá o zoom aí, olha para cá. Aqui, o corpo celular. Esse ramo aqui, esse prolongamentozinho aqui, cheio dessas ramificações, isso é um dendrito. Cuidado que o pessoal confunde achando que cada ramificação dessa é um dendrito. Não. Esse é um dendrito com essas várias ramificações. Esse aqui é outro dendrito que está partindo do corpo celular. Esse aqui é outro dendrito cheio dessas ramificações e aqui é outro dendrito. Todos estão partindo, melhor dizendo, do corpo celular. Não esquece isso. Já a outra neurofibra corresponde ao axônio. Olha para cá. O axônio vem daqui para cá. O axônio, ele parte aqui do corpo celular. Então ele é esse tubo preto aqui, ó, mais por dentro, que vem até aqui. Pessoal, o axônio é uma neurofibra que se diferencia dos dendritos porque ele é mais comprido, ele é mais longo, isso está na cara. Os dendritos, eles são curtos, partindo do corpo celular, mas cheio de ramificações. Beleza? Na porção final, na terminação final do axônio, nós temos aqui, ó, as terminações axônicas. Beleza? Então essas são as principais partes de um neurônio. Os neurônios, boa parte deles são recobertos pela chamada bainha de mielina, que não vamos aprofundar nela agora, daqui a pouquinho. Olha aqui a bainha de mielina. Ela envolve todo o axônio. Certo? Daqui a pouco a gente fala sobre ela. O axônio está por dentro dela.
Então aqui está a bainha e ele está aqui, ó, por dentro, o axônio. Beleza? Dá o zoom no desenho aí para entender melhor. E temos o nódulo de Hanver, que a gente vai ver daqui a pouquinho também, certo? Não vamos se aprofundar, mas ele corresponde a esses pontos de conexão aqui, justamente da bainha de mielina. A gente fala daqui a pouquinho. Perfeito, gente? Entendido essas partes, e não esquece, quando eu falar em neurofibras, significa dendritos e axônio, não esquece. Vamos falar do local. Onde é que nós encontramos os neurônios? Presta atenção, vem comigo. O corpo celular dos neurônios. Quem é o corpo celular? A parte mais dilatada, mais espessa que eu falei. O corpo celular, ele está presente no sistema nervoso central. E aí, quem é o sistema nervoso central? Está aqui. Encéfalo e medula espinhal. Então, aqui no encéfalo e na medula espinhal está cheio de corpo celular de neurônio. É o que eu vou mais encontrar. É a parte do neurônio que está em maior predominância. E também os gânglios. Está aí na tela para vocês. Esses pontinhos pretos aí distribuídos por todo o corpo, nos nervos aí do sistema nervoso periférico. Nesses gânglios, se eu tirar uma amostrazinha, eu vou encontrar corpo celular de quem? De neurônios. Beleza? Mas, Afonso, onde é que estão as neurofibras que você falou tanto? Que são os dendritos e o axônio. As neurofibras, no sistema nervoso central, no caso no encéfalo e na medula espinhal, está formando feixes chamados de trato nervoso, ou tratos nervosos. Certo? Mas isso não é o principal. As neurofibras estão principalmente formando vários feixes chamados de nervos no sistema nervoso periférico. Está aí na tela também. Todos os nervos aí do sistema nervoso periférico, que estão os nervos cranianos e os raquidianos, todos esses nervos, nada mais, nada menos do que são conjuntos de neurofibras que estão se ramificando por todo o corpo. Beleza, pessoal? Então não esquece, nervo, no nervo, se eu for analisar um nervo em laboratório, eu vou ver que partes do neurônio? Corpo celular? Não, é mais fácil eu ver axônio. E posso ver dendritos também, mas principalmente axônios. Beleza? Entendido isso? Outro ponto ainda sobre esse aspecto de local. Pessoal, no sistema nervoso central, encéfalo, por exemplo, me referindo ao encéfalo, nós temos a substância cinzenta e a substância branca. A substância cinzenta é uma camada cinzenta ou massa cinzenta encontrada mais externamente. Não sei se vocês já ouviram falar, houve tal acidente de trânsito muito feio que até a massa cinzenta da vítima saiu. Essa camada mais externa de substância cinzenta. Essa camada externa, ela é rica em corpo celular. Já a camada mais interna do encéfalo, ela vai ser mais rica em neurofibras. Certo? Em neurofibras. Tá aí na tela para vocês, vocês vão conseguir entender bem direitinho. E também, logicamente, vai estar na apostila, no PDF. Perfeito, gente? Quando nós temos a medula espinhal, aí a coisa se inverte. Mais internamente vai ser a substância cinzenta e mais externamente vai ser a substância branca. É o contrário do encéfalo. Deu para entender? Tá tudo na tela para vocês. Substância branca no encéfalo está mais internamente, substância cinzenta mais externamente. O contrário na medula espinhal. Beleza? Entendido isso, bora avançar para cá, gente. Classificação. Ei, os neurônios, eles podem ser classificados de acordo com alguns critérios. Dentre eles vem a quantidade de dendritos e axônio. Então, bora classificar eles dessa forma. Quando eu tenho, presta atenção, um neurônio que possui vários dendritos, partindo justamente do corpo celular, eu tenho um dendrito aqui, outro dendrito aqui e outro dendrito aqui. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Eu tenho vários dendritos com um axônio. Quem é o axônio?
partindo aqui do corpo celular, todo esse prolongamento aqui mais extenso. Isso, quando ocorre, nós chamamos esse neurônio de neurônio multipolar. São os chamados neurônios multipolares. Eles estão presentes tanto no encéfalo como na medula espinhal. Perfeito? Bora para os neurônios bipolares. São bipolares aqueles neurônios que possuem, vem para cá, olha só. Bi significa 2. Possui um dendrito. Olha ele aqui. Cuidado, dá a impressão que tem 2. Somente um. É partindo aqui, ó. É um dendrito que se ramificou em 2. Tudo bem. Um dendrito e aqui partindo de baixo um axônio. Vejam que tem esse polo aqui, num polo da célula, numa ponta, numa extremidade do corpo celular e aqui na outra extremidade. Certo? Então, quando eu tenho um dendrito mais um axônio, eu tenho justamente os neurônios bipolares. Onde é que nós encontramos? São aqueles neurônios que estão nos órgãos dos sentidos, olfato, visão, certo? Paladar, e que levam essas informações sensoriais para o sistema nervoso central. É importante saber isso. E por fim, na classificação aqui, os pseudo-unipolares. Como é que eles se caracterizam? Eles possuem apenas visualmente uma só neurofibra, chamada de dendraxônio. O que é dendraxônio? É a mistura de dendritos com axônio, concorda? Então, esse dendraxônio, ele está paralelo ao corpo celular que está de lado aqui. E esse dendraxônio, ele se divide em um dendrito aqui e esse outro dendrito que desce para cá. Perdão, e esse outro, no caso, o axônio que desce para cá. Então, eu tenho um dendrito aqui. Cuidado que não são 3 dendritos. Um só aqui e o outro aqui axônio. Certo? Quando você tem essa situação, nós chamamos de pseudo-unipolar. O que é que caracteriza principalmente o neurônio pseudo-unipolar? O impulso nervoso. O impulso nervoso, gente, de todo neurônio chega pelos dendritos. Então, ó, imagina o impulso nervoso. Ele chega aqui e pega direto aqui, ó, para o axônio. Ele não passa nesse tipo de neurônio pelo corpo celular. Essa é a diferença em relação aos outros. Aqui, olha só, o dendrito está aqui. Lá vem o impulso nervoso. Ele vem, passa pelo corpo celular para depois ir para o axônio, seguir seu caminho. Passou pelo corpo celular. E aqui, olha só, vem o impulso nervoso, entra por aqui, passa pelo corpo celular e depois vai para o axônio aqui embaixo. Também passou pelo corpo celular. Já nesse aqui, não passa. O corpo celular está aqui lateralmente, quietinho na dele, sem nenhum problema. Beleza? Deu para entender isso? E aí esse tipo está presente nos gânglios, conduzindo o impulso até o sistema nervoso central. Perfeito? Bora finalizar, pessoal, com relação à função. Finalizar a classificação, logicamente. Quanto à classificação, os neurônios eles podem ser aferentes sensitivos, são aqueles que estão presentes nos órgãos dos sentidos e também nas células sensoriais, por exemplo, da pele, que pegam a informação, o estímulo, leva para o sistema nervoso central. Tá aqui, ó. Pega a informação dos sentidos das células sensoriais, olha a setinha, levando essa informação para o sistema nervoso central. Deu para entender? Já os neurônios eferentes ou neurônios motores são aqueles que fazem o contrário com a informação. Eles pegam a informação do sistema nervoso que chegou no sistema nervoso central, chegou através de quem? Através dos aferentes ou sensitivos. Então eles pegam essa informação processada no sistema nervoso central e jogam, enviam para órgãos efetores, que são músculos e glândulas principalmente. Perfeito? Vou dar um exemplo daqui a pouquinho disso. E os neurônios associativos ou interneurônios, associativo lembra associação, e inter significa entre neurônios. São aqueles neurônios que fazem conexão com diferentes células nervosas no corpo. Geralmente está no sistema nervoso central, processando muito e conectando com vários tipos de neurônios diferentes. Beleza? Esses neurônios são especiais, no caso associativos ou interneurônios.
Essa é a classificação deles. Mas olha só, vamos dar um exemplo aqui dentro dessa classificação. Você chega no médico, o médico pede para você se sentar. Ele pega um martelinho, muitas vezes, e dá uma pancadinha na região próxima do joelho ali. Quando ele dá a pancada, automaticamente a gente tem um ato reflexo de que nossa perna se eleva, ela dá um chutezinho. Pessoal, na hora da pancada você tem um estímulo mecânico. Esse estímulo mecânico foi recebido por células o quê? Sensoriais. Essas células sensoriais vão conter neurônios de que tipo? Aferentes ou neurônios sensoriais ou sensitivos, que vai levar essa informação para a medula espinhal, que corresponde ao sistema nervoso central. Essa informação vai ser processada e essa informação volta para a musculatura da perna se levantar. E aí, quando essa informação volta, ela já volta por outro tipo de neurônios. Os neurônios eferentes ou neurônios motores, que pegam a informação da medula espinhal que foi processada, do sistema nervoso central, e joga para órgãos efetores, que são os músculos da perna. E aí, a perna se eleva. Outro exemplo. Vamos lá. A panela está super quente. Eu vim, passei e senti o calor ali da panela. Encostei na panela. Rapidamente eu tive um reflexo de tirar. A minha musculatura do braço fez isso. Quem foi que levou a informação do calor? Os neurônios aferentes ou sensitivos. Levou para o meu sistema nervoso central. O sistema nervoso central processou que aquilo ali causa o desconforto, o calor em excesso, e mandou de volta a informação por que neurônios? Pelos neurônios eferentes ou motores, que fez com que minha musculatura se contraísse do braço. Eu tivesse essa resposta. Perfeito, gente? Deu para entender, fica bem mais fácil. E aí, gente, existe, que eu vou colocar na tabela aí, na tela para vocês, os chamados nervos sensitivos ou nervos sensoriais, que são o conjunto, são nervos formados pelo conjunto de neurônios sensitivos ou aferentes. Bem simples, está aí na tela. Quando eu tenho nervos motores, são nervos que só possuem justamente neurônios motores ou neurônios eferentes, certo? E quando eu tenho nervos mistos, são aqueles nervos que possuem tanto nervos sensitivos como também nervos motores. Então, enquanto eles estão, os sensitivos, trazendo para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central rapidamente está dando a resposta pelos nervos motores. Então, esses nervos são chamados nervos mistos. Já está dizendo, ele tem a mistura de sensitivos com motores ao mesmo tempo. Beleza, gente? Então, bora lá. Agora a gente vai justamente estudar os gliócitos, extremamente importante a partir desse próximo tópico. Bora lá. Então, bora lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Nós vamos ver agora os gliócitos ou células da glia. Já vimos neurônios. E aí, gente, quais são as funções dos gliócitos? Está aqui, ó. Envolver, proteger, nutrir e sustentar quem? Os neurônios. Todas as funções são direcionadas aos neurônios. Perfeito? Bora direto conhecer os tipos, cada um aqui dos gliócitos. Primeiro, astrócitos, olha para cá. Os astrócitos possuem vários prolongamentos citoplasmáticos. Por isso que tem formato de estrelas. Olha o nome, astro. A gente pode associar para facilitar e lembrar aí. Os astrócitos, eles se ligam, pessoal, a neurônios e também se ligam a capilares sanguíneos. E isso não é à toa, gente. Sabe por quê? Olha para cá. Aqui nós temos um astrócito. Olha como ele tem vários prolongamentos citoplasmáticos. É uma característica deles. Eles se ligam, como eu falei, olha para cá. Está se ligando ao neurônio aqui, aos dendritos desse neurônio, certo? E eles também se ligam a quem que eu falei? Ao capilar sanguíneo, a vasos sanguíneos. Eles se ligam a capilares sanguíneos não é à toa, como eu disse. Por quê? Porque, olha só, os nutrientes que estão aqui no sangue passam por difusão para os astrócitos aqui, e esses astrócitos vão transferir esses nutrientes que vieram do sangue para o neurônio. Então, uma das funções importantes dos astrócitos é
promover a nutrição do neurônio, é servir como ponte para que os nutrientes passem do sangue para quem? Para os neurônios, beleza? Uma outra função é promover a sustentação dos neurônios, a sustentação do tecido nervoso de uma forma geral. Então observem que com esses prolongamentos, eles ficam agarrados aos neurônios. Então imagina que eu sou um astrócito aqui. Com esse prolongamento aqui, eu estou me conectando, me ligando a um neurônio aqui. Com esse outro, a esse neurônio do outro lado. A outro neurônio, a um capilar sanguíneo aqui. E assim vai, a outros neurônios. Tudo isso forma uma rede de sustentação no tecido nervoso. Beleza? Uma outra função, promover a cicatrização. Pessoal, tecido nervoso, quando ele é lesionado, as primeiras células que chegam são os gliócitos, certo? Que tipo de gliócitos? Astrócitos. Então os astrócitos chegam, começam a se proliferar naquela região lesionada, formando um tecido de cicatrização. Perfeito? Então isso também é uma das funções extremamente importantes dos astrócitos. Bora para o segundo tipo, olha para cá, oligodendrócitos. Ei, oligo significa o quê? Pouco, possui poucos prolongamentos citoplasmáticos. Qual a função dos oligodendrócitos? Promover proteção ao neurônio, aos neurônios. Estão presentes onde? Os oligodendrócitos? No sistema nervoso central. E aí, eles protegem de que maneira, gente? Eles protegem, dá o zoom aí, preste atenção no desenho, olha para cá. Tá aqui, ó, isso é um oligodendrócito, esse aqui é outro. Vejam que ele está conectado justamente ao neurônio aqui, ao axônio. Ele, através de seus prolongamentos, atenção nisso, você tem o axônio aqui, ó, saindo do corpo celular de preto. Então, o que é que o oligodendrócito faz? Com seu prolongamento citoplasmático, ele vem e se enrola todo no axônio. Então, você tem o axônio aqui, os oligodendrócitos vêm e se enrolam. É justamente o que o desenho está mostrando aqui, certo? Então, quando eles se enrolam todo, eles formam várias camadas concêntricas. Vem para cá para um desenho mais ampliado. O que está aqui, ampliado, está aqui, olha. Imagina o axônio, essa parte de preto aqui, esse bastão de preto, esse cilindro preto. E ao redor dele, olha só, isolando ele, protegendo ele lá dentro, por fora está quem? A chamada bainha de mielina ou extrato mielínico, que são camadas concêntricas formadas justamente pelos oligodendrócitos, certo? Então a função dos oligodendrócitos é promover a proteção do neurônio, principalmente da parte onde está o axônio, certo? Se enrolando todo nele. Então ele protege, não só protege, como também ele isola. Essa proteção forma um isolamento de quem? Do axônio que está mais dentro. É como se fosse, gente, um fio dentro do... tem toda a fiação e ao redor a capa desse fio seria justamente a bainha de mielina ou extrato mielínico. Perfeito? Não esquece. Quem é que forma essa bainha, esse extrato? Os oligodendrócitos. Onde encontramos eles? No sistema nervoso central. Eles protegem os neurônios do sistema nervoso central. Entendido isso, já viram ele aqui? A gente vem agora para as micróglias. Pessoal, as micróglias, micro quer dizer o quê? Pequenas. São gliócitos pequenos, olha, são células muito pequenas, possuem poucos prolongamentos, mas são prolongamentos bem ramificados, certo? Vou até colocar aqui ramificados, que eu não tinha colocado. E qual a função delas? Promover fagocitose. Ei, as micróglias são pequenas células, olha elas aqui, dá o zoom aí. São pequenas células, olha, com os prolongamentozinhos ramificados. Elas ficam aqui vagando, olha, vagando no tecido nervoso. Elas ficam vagando e fagocitando, englobando restos de células, fazendo a limpeza, pessoal, do tecido nervoso. Restos de células ou algum agente invasor. Então eu posso dizer que as micróglias são justamente tipos de
macrófagos, certo? São macrófagos do tecido nervoso. Atenção, como são chamados macrófagos no tecido nervoso? Os macrófagos, nós temos como exemplo no tecido nervoso as micróglias, que são tipos de gliócitos. Atenção nisso, é importante. Beleza? E as células de Schwann, pessoal? É o último tipo. As células de Schwann são gliócitos que estão presentes no sistema nervoso periférico. O que é que elas fazem lá no sistema nervoso periférico? Elas fazem a mesma coisa que os oligodendrócitos. Elas promovem proteção do neurônio a partir da formação da bainha de mielina. Então, do mesmo jeito, tem lá o axônio. O que é que as células de Schwann faz? Vai formar essas camadas concêntricas se enrolando todinha, protegendo o axônio, isolando o axônio, certo? Então, vai desempenhar a mesma função, mas qual é a atenção? Qual é a diferença das células de Schwann em relação aos oligodendrócitos? A diferença é que os oligodendrócitos promovem a proteção dos neurônios no sistema nervoso central. Já as células de Schwann, elas predominam no sistema nervoso periférico. Muita atenção com essa diferença aqui, certo? Essa diferença, inclusive, está aqui já anotado para vocês. Beleza? Deram para entender isso, pessoal? Vamos agora para as neurofibras, para a gente finalizar essa aula de tecido nervoso envolvendo as células. Existem neurofibras. E aí, pessoal, não esquece a essa altura. Quando eu falar em neurofibra, eu estou me referindo principalmente a quem? Aos axônios e aos dendritos, que são os prolongamentos lá do neurônio, certo? Existem neurofibras mielinizadas e não mielinizadas. Aqui é simples, tem a ver com a bainha de mielina ou extrato mielínico. As neurofibras classificadas como mielinizadas é simples. Mielinizada porque possuem bainha de mielina, que é essa bainha, olha para cá, ó, que está toda enrolada no axônio, isolando o axônio, protegendo e isolando. Por isso que eu fiz questão de colocar atuando como isolante aqui, certo? E aí, gente, o que é que acontece? Essa bainha de mielina, ela vai possuir fosfolipídios, proteolipídios, que é a mistura de proteínas com lipídios, a combinação, proteína básica da mielina, para poder aderir bem, fica tudo colado um no outro aqui, ó. Certo? Então o axônio está todo protegido aqui. Beleza? Então, essas camadas concêntricas, elas possuem aquela bicamada de fosfolipídio. Não esquece, essa bainha aqui nada mais é do que o prolongamento de uma célula normal, que é o oligodendrócito. E aí, é a mesma composição da membrana de qualquer célula. Possui a bicamada de fosfolipídios, mas vai ter outras substâncias, como essas que eu citei. Perfeito? Então, a composição da bainha de mielina são essas substâncias aqui, que vão aderir uma com a outra, formando essas camadas concêntricas, protegendo o axônio. Perfeito? Deu para entender isso, gente? E aí, pessoal, se você tem um axônio aqui, todo isolado, lembra a questão do fio? O fio é o axônio, parte mais interna, e a capa do fio vai ser a bainha de mielina. Perfeito? Esse isolamento, essa proteção do axônio permite que o impulso nervoso passe de forma mais rápida. A presença, o que eu estou querendo dizer aqui, a presença da bainha de mielina ou do extrato mielínico permite que a propagação do impulso nervoso passe de forma rápida e de forma saltatória, certo? Isso a gente vai dar maior destaque lá na aula sobre impulso nervoso. O que vocês precisam saber é que a propagação nas neurofibras que tem bainha de mielina, esse impulso nervoso ele passa rápido e ele passa de forma saltatória, saltitando, certo? Entre um nódulo de Hanver e outro. Lembra o nódulo de Hanver? O nódulo de Hanver são justamente esses pontos aqui, olha, de interrupção entre uma bainha e outra, certo? Aqui, ó, 2 nódulos, aqui mais 2, mais 2, mais 2. Entre 2 nódulos de Hanver vai ter sempre um oligodendrócito enrolado.
Então veja, eu tenho aqui e aqui, ó. Olha só, gente, aqui e aqui, dois nódulos. Eu vou ter esse oligodendrócito se enrolando aqui. Eu tenho esse nódulo com esse aqui. Tem outro oligo aqui. Esse com esse aqui, nódulo. Vai ter outro oligo. E assim vai, certo? Então o impulso ele é rápido e saltatório. Não esquece, quando existe neurofibra mielinizada. Quando existe a bainha mielinizada. Já as neurofibras não mielinizadas, imagina um neurônio que aqui ele não está todo protegido, não tem esses oligodendrócitos enrolando ele. O que é que vai acontecer? Neles, havendo ausência da bainha, o impulso ele é mais lento e ele é contínuo. Ele é bem contínuo, certo? Essa é a diferença, impulso lento e contínuo, e aqui o impulso não é contínuo, ele é saltatório e ele não é lento, ele é rápido, no caso das que possuem bainha. Beleza, gente? Então, a gente passa agora a também só ressaltar no finalzinho dessa aula o seguinte: o tecido nervoso, os neurônios, eles também são envolvidos por um envoltório de tecido conjuntivo. São 3 tipos de envoltório que a gente vai aprender agora, certo? Esses neurônios, estando eles com bainha de mielina ou não, gente, certo? Então vamos lá, presta bem atenção. Imagina que aqui eu tenho um neurônio e aqui eu tenho outro. Esse neurônio aqui, em volta dele existe um envoltório de tecido conjuntivo chamado de endoneuro. Aqui nesse outro neurônio também ele vai estar envolvido por um tecido conjuntivo chamado endoneuro. O conjunto desses endoneuros, imagina aqui, olha, tem 3 neurônios, o conjunto desses endoneuros, tem 3 endoneuros aqui, vai ser envolvido, esse conjunto, por um outro envoltório de tecido conjuntivo, com outro nome, chamado de perineuro, certo? Perineuro. E cada conjunto de perineuros, aqui eu tenho um perineuro envolvendo esse conjunto, outro perineuro, imagina que aqui outro. Todos esses perineuros são envolvidos mais por uma camada externa chamada de epineuro. Então, atenção, eu tenho o epineuro, que é o envoltório mais externo, é o envoltório que envolve os nervos, não são os neurônios, envolve os nervos no nosso corpo. Lembra que os nervos são um conjunto de neurônios? Então eu tenho o epineuro, epi mais externo, eu tenho o perineuro, que está mais no meio, envolvendo cada conjunto desse, e em cada neurônio eu tenho os endoneuros. Basicamente é isso, certo? Tá na tela aí, vai facilitar bastante o entendimento. Então ficou faltando só isso, a gente finaliza a aula de hoje e assistam a próxima aula, que envolve justamente a propagação do impulso nervoso. Abraço a todos.